Olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês novamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma espécie de orientação, de reunião de trabalho, acerca do Programa de Recuperação e Aprofundamento, no ano de 2021, hoje com a temática de língua portuguesa, sobre a sequência didática número 2. E quem conduzirá a formação de hoje será a professora Carla Toquetti. Carla, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. É uma alegria poder estar aqui. Olá para todos os formadores e formadoras que nos acompanham. Obrigada, Carol, mais uma vez por a gente estar aqui juntas nessa parceria. Então, vamos iniciar os trabalhos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, hoje, então, nós estamos aqui reunidos para a nossa primeira transmissão, que, na verdade, será uma gravação. Então, eu sou a Carla Toquetti, eu sou formada em Educação. Queria compartilhar com vocês que atuei bastante tempo em sala de aula, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, e, na maior parte do tempo, sempre na escola pública. Tive o privilégio de fazer parte da equipe central de formação do programa Ler e Escrever, aqui na Secretaria Estadual. E o ano passado também pude participar de algumas ações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E entre essas ações, participei da produção dos materiais, né, de língua portuguesa dos anos iniciais e também da formação dos professores do segundo ano. E eu queria começar dizendo, né, compartilhando com vocês a alegria, né, de estar aqui, fazer parte desse trabalho. E isso se deve a alguns motivos. Em primeiro lugar, pelo respeito e pelo carinho que eu tenho pela rede estadual, né? Por tantos profissionais que nela atuam, que eu tive o privilégio de conhecer muitos desses profissionais. Trabalhamos juntos ao longo de vários anos e estaremos juntos aqui nesse momento também. E em segundo lugar, né, eu queria marcar também, por conta desse momento tão peculiar que a gente vem vivendo desde o ano passado. E, ao mesmo tempo que é um contexto muito peculiar, também é um contexto muito desafiador, que nos desafia como profissionais, como educadores, e isso nos mobiliza e nos impulsiona a buscar caminhos, a definir prioridades, a buscar respostas, e esses caminhos precisam ser trilhados de forma coletiva. Então, esse desafio, na verdade, é o que nos impulsiona, é o combustível para que juntos nós possamos encontrar esses caminhos, encontrar respostas, e eu não tenho a menor dúvida que é o trabalho coletivo que vai fazer a diferença. Bom, então vamos seguir em frente. Então, os objetivos de hoje, né, os objetivos desse encontro, eles estão aparecendo aí no slide para vocês. E então a ideia, o foco, né, desse encontro, em primeiro lugar, é trazer algumas informações gerais para vocês em relação ao desenvolvimento do trabalho em 2021, alinhar as ATPCs da próxima semana. A intenção também é que a gente possa socializar o roteiro formativo pensado para o primeiro bimestre, compartilhar com vocês um pouco desse material e tudo que a gente pensou aí para a formação dos professores. Nós também vamos tratar de apresentar os objetivos das pautas de ano das transmissões dos professores, que vão acontecer na próxima semana, no dia 8 de fevereiro. Apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola, sem a mediação do PC. E, por fim, discutir alguns encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento das sequências didáticas. Avançando, então, passo a palavra para a Carol. Obrigada, Carlinha. Bom, gente, nesse momento, vocês estão vendo aí no slide, o cronograma que foi pensado, tá? Esse slide, ele se refere exclusivamente à semana C do primeiro agrupamento, né, de semanas. Já eu vou falar mais sobre isso. Que se trata da semana que vem, mais especificamente do dia 8 de fevereiro, tá? Como que se dará essa organização este ano, né, de 2021, das semanas e das ATPCs, tanto de jornada básica
quanto as que serão utilizadas para dedicadas à recuperação, tá? Tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Bom, este ano nós teremos 2 agrupamentos. O primeiro agrupamento será semana A, semana B e semana C. E o segundo também, tá? Efetivamente, o que vai variar de um agrupamento para outro é basicamente a semana A, certo? No primeiro agrupamento, a semana A não haverá transmissão do programa de recuperação e aprofundamento. Ou seja, as 2 ATPCs da jornada básica, que é aquelas 2 atividades, aulas que vocês fazem coletivamente, serão dedicadas especificamente às temáticas da unidade escolar, tá? Porque, afinal de contas, cada escola, né, tem as suas demandas formativas singulares e, portanto, é necessário que haja um tempo para que vocês, corpo docente, enfim, os professores de vocês se dediquem a essas demandas, tá? Já no segundo agrupamento, a semana A do segundo agrupamento, também não haverá transmissões do programa de recuperação e aprofundamento. No entanto, as ATPCs da jornada básica serão de incumbência de nós, equipe dos anos iniciais da EFAP, tá? No ano passado, houve aí um curto período de tempo no qual nós fizemos também, preparávamos esses momentos formativos com certa regularidade para vocês. Foi um curto período de tempo, infelizmente, né? Porque, enfim, como a Carla disse, 2020 foi aí um ano bastante peculiar e desafiador, né? Então, houve a necessidade de se dedicar esses momentos formativos um empenho maior à demanda daquele momento, que era a recuperação da aprendizagem dos estudantes, tá? Mas isso não significa que nós, da IFAP, não tivéssemos continuado a brigar, né, por esse momento, um pedacinho desse momento dedicado a vocês também, aos professores, enfim, a toda a equipe do corpo docente. Por que nós fizemos questão? Porque a gente acredita que nós temos muito para contribuir com a prática de vocês e dos professores de vocês. Então, a ideia esse ano é que haja um rodízio, né? Uma espécie de revezamento entre todas essas frentes formativas, tá? Sem deixarmos de lado a recuperação, que é tão importante. Então, efetivamente, as semanas A dos 2 agrupamentos que serão responsáveis por esse rodízio, né? Por esse revezamento entre frentes formativas, tá? Então, na semana A do segundo agrupamento, nós, formadores EFAP, prepararemos esses momentos formativos e semana A, primeiro agrupamento, a escola, a unidade escolar, o corpo docente se reunirá e fará essa formação, tá certo? Bom, como vocês veem aí no slide, a semana C será na semana que vem, tá? Então, nós estamos no primeiro agrupamento, certo? Então, isso significa que a semana seguinte, nós, formadores EFAP, traremos uma formação aos professores, tá certo? E na semana que vem, a partir do dia 8, nós teremos as transmissões da recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, da sequência didática 2. Tudo bem? É meio complexo, mas no movimento tenho certeza que vocês vão entender rapidinho, tá bom? Carla, passa a palavra. Obrigada, Carol. Isso mesmo. Bom,
Então, seguindo em frente, nós vamos tratar agora sobre como o trabalho de formação dos professores está organizado, como ele foi organizado. Então, para compreender essa organização e as decisões que foram tomadas, é preciso, né, antes de mais nada, está claro que, e aí a gente vai para esse slide que traz algumas considerações importantes que estão apontadas no currículo paulista. Então, em primeiro lugar, de acordo tanto com a concepção que foi assumida pela BNCC e é a mesma concepção assumida pelo currículo paulista, a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. Um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Essa concepção de linguagem, é importante dizer que ela não é nova, ela não é uma novidade, né? E já estava presente desde os PCNs, desde os parâmetros curriculares nacionais. E dessa forma, o trabalho de língua nos anos iniciais toma as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de ensino. E é preciso que isso esteja claro para todos nós, porque isso é condição para compreender aquilo que norteia e quais são as implicações dessa decisão didática. Então, a partir dessa perspectiva, que considera o discurso uma prática social e uma forma de interação, o trabalho de ensino deve ser organizado em torno das práticas de linguagem. Então, as diferentes situações comunicativas, o contexto de produção do texto, a intenção de quem o produziu, o impacto que terá no receptor, né, no interlocutor, são questões fundamentais a serem consideradas. Então, dessa forma, temos clareza que o objeto de ensino não é o texto em si mesmo, ou os elementos e as normas que compõem a língua portuguesa, mas sim as práticas de linguagem, já que para se formar, né, como leitor e como escritor, é imprescindível exercê-las, exercer essas práticas. E é isso que nós esperamos dos nossos estudantes, que atuem como leitores e escritores de verdade. Então, para isso, como aponta o currículo paulista na página 119 e que aparece aí no slide, envolve, além disso, a utilização de diferentes propósitos sociais de leitura. Então, ler para apreciar, para aprender, para se informar sobre um tema de interesse, para buscar informações sobre um autor, entre outros. E também diferentes propósitos para a produção escrita. Então, escrever para registrar conhecimentos construídos, para aprender a escrever um conto, para resumir uma ideia ou para compartilhar saberes. Então, nós temos aqui diferentes propósitos, tanto para a leitura quanto para a escrita. Então, nós estamos afirmando que, ao tomar as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de ensino, nós estamos favorecendo a formação de leitores e de escritores de verdade, de sujeitos que atuem como leitores e como escritores, ainda que não saibam ler ou escrever de forma convencional ou que tenham pouca fluência leitora. Porque é participando dessas situações de leitura e de escrita que façam sentido, que tenham propósitos claros, finalidades claras, e aí usando propósito e finalidade como sinônimos, que esses sujeitos, os nossos estudantes, vão se constituindo como leitores e escritores. E aí, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, aprender a ler lendo e a escrever escrevendo. Então, avançando, eu vou parar agora a transmissão dos slides e vou abrir o documento com o roteiro formativo que foi pensado, então, para esse primeiro bimestre. Então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente conhecer, né, começar a conhecer esse documento. Lembrando que esse material será disponibilizado para vocês. Ele ainda não foi para a rede, né? Ainda não foi disponibilizado para as diretorias. Então, esse é o roteiro formativo pensado para o primeiro bimestre em língua portuguesa. Eu vou começar, então, falando um pouco da ideia de organizar um roteiro formativo. Então, o roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento é a especificação dos temas centrais, denominados eixos formativos.
a serem abordados durante as formações de cada uma das sequências didáticas do bimestre. Então, nós temos aí aquilo que a gente pensou ao longo desse primeiro bimestre, considerando o trabalho proposto nas 5 sequências didáticas previstas para os anos iniciais. Então, avançando um pouquinho, para o primeiro bimestre de 2021, o tema central para a língua portuguesa nos iniciais serão as práticas de linguagem de leitura e produção de texto escrito, tendo em vista a concepção assumida pelo currículo paulista, que toma as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de ensino, o que a gente acabou de ver, né? Então, com o intuito de potencializar os encaminhamentos em sala de aula para o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, de ler e escrever com diferentes propósitos ao longo das formações das sequências de 1 a 5, que serão trabalhados respectivamente, tanto as práticas de linguagem de leitura, quanto a produção escrita. E, claro, sempre considerando que as formações serão diferentes para cada ano, tendo em vista as especificidades dos diferentes objetos de conhecimento. Então, a gente tem aqui, na primeira sequência, essa formação já aconteceu, nós tratamos das práticas de linguagem, considerando, né, os contextos de produção, a situação comunicativa posta. Nas sequências 2 e 3, nós vamos trabalhar com as práticas de linguagem, com foco nas práticas de leitura, e nas sequências 4 e 5, vamos tratar das práticas de linguagem, considerando as práticas de produção escrita. Então, eu vou avançar aqui um pouco para a gente olhar a organização geral das 5 formações a partir das 5 sequências em cada um dos anos. Então, quando a gente olha para esse material, a gente tem 2 formas de fazer essa leitura. Uma leitura é essa que é a leitura horizontal. Então, eu tenho aqui uma leitura para compreender quais conteúdos, quais questões, quais aspectos que serão tratados em cada um dos anos a partir do eixo formativo que foi definido. Então, eu vou usar como exemplo a formação da sequência 2, que o foco, o eixo formativo são as práticas de linguagem de leitura, né, as práticas de leitura, que é a formação que vai acontecer na próxima semana, no dia 8 de fevereiro. Então, quando a gente faz essa leitura horizontal, a gente tem aqui o primeiro ano, tratando especificamente da situação didática de leitura pelo aluno, essa situação de ler sem saber ler convencionalmente. Nós temos o segundo ano também tratando dessa situação didática fundamental, a leitura pelo aluno. Nós temos o terceiro ano tratando de uma situação de leitura específica, tratando e analisando as marcas linguísticas dos diferentes gêneros. No quarto ano, a leitura colaborativa, tendo em vista a análise dos recursos linguísticos. E no quinto ano, também a leitura colaborativa, com foco na compreensão leitora. Então, aqui vocês já têm uma visão horizontal de tudo que vai ser tratado na formação na próxima semana. Mas também eu posso fazer uma leitura aqui, que é essa leitura vertical, que eu consigo saber, por exemplo, tudo o que vai ser tratado na formação dos professores que atuam no primeiro ano dos anos iniciais. Então, eu tenho aqui, na primeira formação, os nomes próprios, em situações reais de comunicação e como modelos estáveis de escrita, que já foi tratado na primeira formação. Na segunda formação, eu já sei que os professores do primeiro ano vão discutir sobre essa situação didática fundamental, que é a leitura pelo aluno. Na formação 3, a partir da sequência didática 3, também tratar dessa situação didática fundamental de leitura pelo aluno, avançando nas discussões em relação à formação anterior. A partir da discussão da sequência 4, o foco vai ser a reescrita de texto, né? E o ditado ao professor. E a última formação do primeiro bimestre, a partir da sequência didática 5, a produção de autoria, discutindo a produção escrita em duplas. Então, nessa leitura vertical, eu consigo enxergar, ter claro quais são os conteúdos, quais são os aspectos que serão tratados com os professores daquele ano específico. Tudo bem?
Então, eu vou avançar um pouco aqui no documento para a gente fazer uma análise, estou pegando aqui o 4º ano como um exemplo, para a gente, então, a partir daquela organização geral, olhar especificamente para um ano. Então, a gente tem aqui o 4º ano, na primeira sequência, na primeira formação, trabalhou com a leitura colaborativa, com foco na compreensão leitora. Nessa segunda formação, eles vão continuar trabalhando com a leitura colaborativa, mas aí com foco na análise de recursos linguísticos, considerando que nesse momento eles estão lendo para produzir, para reescrever. Na terceira formação, a leitura de textos de diferentes gêneros. Na 4ª formação, a produção de autoria, com foco nas 2 operações de produção de texto, que é o planejamento e a textualização. E, por fim, na 5ª, a reescrita com modificação, considerando a operação de texto, que é o planejamento do conteúdo didático. Então, a partir dessas 5 formações, o que a gente espera que os professores do 4º ano possam, né? Então, que eles possam identificar a leitura colaborativa como uma situação privilegiada para os estudantes aprenderem a ler enquanto leem, que os professores possam reconhecer diferentes capacidades, procedimentos e comportamentos leitores que estão envolvidos nas práticas de leitura de diferentes textos, que os professores possam refletir sobre a prática de produção de texto como um processo que envolve várias etapas, desde o planejamento do conteúdo temático até a sua textualização e revisão, que os professores possam compreender que os parâmetros da situação comunicativa são determinantes no processo de produção de um texto. E, por fim, que os professores possam identificar algumas condições didáticas que precisam ser garantidas no processo de ensino da produção textual. Então, como nós podemos ver, né, por essa leitura, nós fomos escaneando, né, uma leitura geral, global, só para ter uma primeira aproximação do material, a gente consegue identificar que tem uma organização geral do bimestre, que tem os eixos formativos que foram definidos para essa formação, e também tem previstos as especificidades de cada ano, prevendo o que se espera que os professores possam, né, aprender ao longo desse trabalho de formação no primeiro bimestre. Então, isso está previsto para cada um dos anos. Então, é muito importante que vocês conheçam esse material, que vocês leiam esse material, que vão se aproximando dele, conversando sobre, e nós vamos retomar em alguns momentos esse material, né, para estudar, para analisar, enfim. Então, quando a gente olha para esse roteiro formativo, né, ele revela que nós vamos tratar do trabalho com as práticas de linguagem. Esses são os eixos formativos. E o nosso foco, né, o trabalho proposto a partir das sequências didáticas, sempre tendo como foco a análise e a discussão e a concepção que norteia o trabalho, tomando as práticas sociais de leitura e escrita como objeto de ensino. Então, tudo isso está expresso nesse roteiro formativo. Então, como diz Delia Lerner, né, definir como objeto de ensino as práticas sociais de leitura e de escrita supõe dar ênfase aos propósitos da leitura e da escrita em distintas situações. Quer dizer, as razões que levam as pessoas a ler e a escrever, as maneiras de ler, a tudo o que fazem os leitores e os escritores, as relações que leitores e escritores sustentam entre si em relação aos textos. Então, essa é uma citação da Delia Lerner, que muito importante e que faz todo sentido para o que a gente está discutindo em relação à organização do roteiro formativo, né? Então, a partir do que a Delia aponta, né, isso quer dizer que saber ler e escrever só faz sentido dentro de práticas sociais. Então, nessas formações, nós vamos tratar desses aspectos, buscando analisar e compreender as estratégias didáticas que são mais potentes para garantir o desenvolvimento das habilidades essenciais aos estudantes dos diferentes anos. Então, além das discussões previstas em cada um dos encontros de formação com os professores, há uma questão que é transversal, ou seja, que ela atravessa todo o trabalho.
E isso tem a ver com o fato dos materiais didáticos do Aprender Sempre dos anos iniciais de língua portuguesa terem sido organizados a partir de uma modalidade organizativa que é a sequência didática. Então, portanto, esse aspecto sempre será foco de discussão e de reflexão na formação dos professores. Então, considerando tudo que a gente discutiu aqui, né, nós vamos avançar. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Para garantir esses momentos formativos, nós teremos dois focos, né? Nós teremos, na verdade, dois momentos. Num primeiro momento, os professores estarão participando da transmissão de ano, da formação. Esse momento vai durar 50 minutos e cada professor vai acompanhar a formação do seu ano específico. Em seguida, num segundo momento, nós teremos o desdobramento na escola, que serão 50 minutos de ATPC para o planejamento com os pares. Então, para orientar o trabalho da ATPC, nós teremos aí os 15 minutos finais que serão destinados à orientação dos desdobramentos para que os professores possam desenvolver com seus pares na ATPC da escola. Então, no final da transmissão de ano, eles terão uma orientação de trabalho para esse momento do ATPC. Então, uma questão muito importante quando a gente pensa, né, nas situações de leitura e de escrita, em tomar as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de ensino, e também, como eu apontei há pouco, a organização do material em forma de sequência didática, é muito importante a gente considerar os propósitos comunicativos de cada uma das sequências. Então, a gente tem aí no slide. A turma do primeiro ano vai organizar um almanaque de brincadeiras. A turma do segundo ano vai produzir um livro de parlendas para brincar e recitar. O terceiro ano tem como propósito comunicativo a produção de um livro de receitas dos pratos favoritos das famílias, considerando a possibilidade de produzir um audiolivro. O quarto ano vai produzir a reescrita de um conto tradicional para ler para os familiares. E o quinto ano vai organizar um mural de curiosidades e uma feira de troca de brinquedos. Então, quando a gente se depara com essas produções, né, a gente precisa pensar que o propósito comunicativo ele vai atribuir sentido às atividades. E, por isso, ele pode conquistar e envolver os estudantes para sua realização. Então, desse ponto de vista, as atividades ganham sentido para os estudantes. Então, do ponto de vista dos estudantes, as atividades passam a ter sentido, porque desde o início da sequência, os estudantes sabem e compartilham esse propósito. Então, eles sabem e compreendem para que eles estão lendo e escrevendo. Então, uma questão fundamental, que para isso é preciso compartilhar o propósito comunicativo desde o início da sequência com os estudantes, para que eles saibam sobre o propósito comunicativo e também façam alguns acordos coletivos com relação a eles. Por exemplo, nós temos aí o quarto ano, que vai reescrever um conto para ler para os familiares. Quem serão esses familiares? Né? Por exemplo, o livro de parlendas para brincar e recitar que vai ser produzido para o segundo ano, pelo segundo ano. Para quem nós vamos produzir? Né? Com quem esse livro vai ser compartilhado? Então, essas decisões são tomadas coletivamente porque elas incidem diretamente no trabalho, nas propostas de leitura e de escrita que as crianças vão realizar ao longo dessa sequência para dar conta desse propósito comunicativo. Então, por que é importante que o professor compreenda isso? Porque estudar e compreender como as propostas estão articuladas às práticas sociais e comunicativas da língua, para que os estudantes possam se desenvolver plenamente como praticantes da cultura escrita. A decisão de elaborar o material em forma de sequência didática é resultado dessa redefinição dos conteúdos, ou seja, ensinar as práticas de leitura e escrita na escola, como nós já tratamos no início dessa conversa. Um outro aspecto importante é a importância de não pular etapas, não inverter a ordem das atividades propostas, pois as atividades elas têm uma coerência interna.
as atividades elas se articulam, elas são interdependentes. As atividades que estão propostas na sequência didática, elas são organizadas em uma progressão de desafios, em que uma é estruturante para a outra. E romper com essa organização, saltando atividades, por exemplo, é uma forma de obstruir essa lógica. E isso interrompe o fio condutor que alinhava as atividades rumo ao alcance dos objetivos colocados, rumo ao desenvolvimento das habilidades essenciais definidas para o trabalho com aquela sequência didática. E também interrompe, né, e não vai ser possível construir esse objeto, esse propósito comunicativo que foi combinado com os alunos. Então, considerando, né, tudo isso, tendo como base tudo que a gente discutiu até aqui e considerando todas as questões e os aspectos que envolvem e norteiam a tomada de decisão em relação ao trabalho de formação dos professores, agora nós vamos conhecer os objetivos das transmissões da formação dos professores de cada um dos anos de língua portuguesa dos anos iniciais. Então, nós temos aí nos slides os objetivos de cada uma das formações. Então, o primeiro ano, o foco, né, o objetivo da transmissão será discutir as condições didáticas a serem garantidas numa situação de leitura pelo aluno, numa situação em que as crianças estão lendo um texto instrucional, com o foco na leitura da primeira parte de um texto instrucional, que é a lista de materiais. O segundo ano vai discutir as intervenções didáticas a serem realizadas pelo professor numa situação de leitura pelo aluno, tendo em vista a leitura de lista de nomes das parlendas, então é uma lista com os títulos da parlenda, e também das parlendas. O terceiro ano tem como objetivo analisar uma situação de leitura e comparação de textos, considerando o que está em jogo e o que os estudantes podem aprender. O quarto ano avançar na compreensão da modalidade didática de leitura colaborativa, que essa discussão já iniciou na primeira formação, na semana de planejamento, e o quinto ano, analisar os fazeres de leitor envolvidos em uma situação de leitura de uma notícia. Então, a partir disso fica claro que a formação dos professores de primeiro e de segundos anos terá como foco as situações de leitura pelo aluno, envolvendo o trabalho com textos que favorecem a situação de ler sem saber ler convencionalmente. Então, a leitura de listas, de parlenda, de textos instrucionais. No terceiro ano, vão ler e comparar diferentes textos, essa é a tarefa dos estudantes. E nessa leitura e comparação, eles vão identificar semelhanças e diferenças, e os diferentes procedimentos que são mobilizados para ler os diferentes textos que estão propostos nessa situação. O quarto e quinto ano vai tratar de uma situação de leitura colaborativa. São situações específicas, tanto para o quarto quanto para o quinto. São situações específicas e distintas. E nessa situação, a leitura colaborativa, os estudantes aprendem a ler enquanto leem. Então, ensinar a ler enquanto se lê, né? Para isso, a modalidade didática que possibilita esse trabalho com mais eficiência é a leitura colaborativa ou leitura compartilhada. E por meio dessa atividade, que é realizada coletivamente, o professor, em conjunto com a classe, vai problematizando o texto, apresentando questões que levem os alunos a mobilizarem as habilidades de leitura em foco, que já foram diagnosticadas como necessidades de aprendizagem em momentos anteriores. Então, essa é uma situação privilegiada para os estudantes aprenderem a ler. Enfim, todas as formações irão tratar das condições didáticas que precisam ser garantidas nessas situações de leitura, envolvendo as intervenções do professor e a interação dos estudantes. Todas essas situações de leitura, elas possibilitam e favorecem que os estudantes assumam o papel de leitores de verdade, lendo com uma finalidade clara, com uma finalidade que é compartilhada com a turma, em função do propósito comunicativo da sequência didática. Então, não são meras atividades que os alunos realizam na escola, não são meras atividades de leitura que eles realizam porque o professor está pedindo que eles realizem, mas se tratam de situações reais de leitura,
São práticas sociais em que eles mobilizam diferentes saberes e fazeres de leitor. Então, diante disso, vamos conhecer agora as orientações que serão dadas para os professores planejarem seu trabalho no espaço de ATPC em parceria com seus colegas. Então, a gente acabou de conhecer a organização das transmissões, o que será tratado e discutido durante as formações com os professores. Agora a gente vai, então, conhecer a orientação que os professores terão para o trabalho nas ATPCs. Bom, então, ao final da formação, os professores vão receber essa tarefa, né? Como nós já dissemos no início, eles terão o final da transmissão, será dedicado para a orientação dessa tarefa a ser realizada durante a ATPC. Então, as orientações serão as seguintes. Então, vocês estão vendo aí no slide, orientações para o professor para o trabalho na ATPC. Em primeiro lugar, estudo da sequência didática 2 com os pares, a partir das orientações e discussões realizadas durante a formação para planejar o desenvolvimento do trabalho e especificamente da aula tratada. Ajustar o propósito comunicativo considerando o contexto híbrido, remoto e presencial. Segundo, planejar os encaminhamentos da aula analisada na formação, considerando os saberes de sua turma, a partir dos resultados das avaliações diagnósticas e das habilidades envolvidas. Em terceiro lugar, como favorecer a interação dos estudantes. E, por fim, como acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Então, essas são as orientações que os professores receberão no final da formação para o trabalho na ATPC. Então, qual é o nosso desafio, né? Diante dessa tarefa, né? Diante dessa orientação que os professores receberão para realizar esse trabalho na ATPC, a pergunta é, como você, PC, PCNP e PAC irão observar, acompanhar e orientar o desenvolvimento do trabalho? Lembrando aí que os PACs, né, o professor de apoio ao currículo, ainda não estão, mas em breve estarão regulamentados e poderão, né, também realizar esse trabalho de acompanhamento. Então, vamos pensar em alguns encaminhamentos para isso. Então, em primeiro lugar, os professores irão estudar a sequência 2, a sequência didática 2, coletivamente, com os colegas de mesmo ano, e para isso, eles irão retomar as orientações, as discussões que aconteceram durante a formação e também as suas anotações pessoais, que foram realizadas durante a formação, durante a transmissão de ano. Esse material vai apoiar o planejamento do trabalho e especificamente o planejamento da aula tratada, tendo também como fonte de consulta as orientações e encaminhamentos propostos na própria sequência didática, né? Então, esses encaminhamentos e orientações que já estão previstos no material. Além disso, terão que ajustar o propósito comunicativo ao contexto híbrido. Então, considerando que teremos aulas remotas e aulas presenciais. A necessidade de ajustar o propósito comunicativo ao contexto atual, sem perder de vista o que está em jogo na sequência. Então, por exemplo, o quinto ano vai produzir um mural de curiosidades. Esse mural pode ser produzido, publicado e compartilhado via Padlet, que é um aplicativo, um site bem bacana, onde eu posso construir um mural virtual. E aí o link desse mural digital, ele pode ser enviado pelo aplicativo de mensagens, pelo aplicativo da secretaria, compartilhado com esses que são os interlocutores desse mural. Então, vocês observem que dessa forma há um ajuste ao contexto remoto, mas sem descaracterizar a sequência didática. Então, é muito importante que esse ajuste aconteça prevendo um ajuste ao contexto remoto e não descaracterizar a sequência didática, tornar a sequência didática um outro trabalho. Bom, em relação ao segundo aspecto, né? Então, planejar os encaminhamentos da aula analisada, discutida na formação, considerando os saberes da sua turma. Então, o professor tem em mãos os resultados das avaliações diagnósticas e também retomar as habilidades essenciais que estão envolvidas no trabalho proposto. Então, a sequência didática, ela contribui para o desenvolvimento de diferentes habilidades de leitura, de escrita e de oralidade. E para a aprendizagem, que nós sabemos que são essenciais aos estudantes, que nós estamos tratando das habilidades essenciais.
as habilidades, elas são desenvolvidas no conjunto das propostas das sequências. E essas habilidades serão o foco da discussão e a reflexão durante a formação de ano. Mas é imprescindível que os professores retomem essas habilidades para terem clareza do que está em jogo no trabalho proposto, articulando essas habilidades ao que sabe que seus alunos já sabem e também quais são as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, na primeira formação, que foi realizada na semana de planejamento, foi retomado com os professores a importância da avaliação diagnóstica e o quanto saber o que os alunos já sabem é norteador para o planejamento do trabalho. Então, portanto, orientar o professor e acompanhar a realização das atividades diagnósticas é fundamental nesse momento, inclusive para identificar as habilidades que precisam ser foco do trabalho de ensino. E é preciso considerar também que, por ainda estarmos bem no início do ano letivo, provavelmente alguns professores não tenham mapeado os saberes de toda a sua turma. E acompanhar as atividades sendo realizadas pelos estudantes pode ser uma fonte preciosa de informações sobre aquilo que os alunos já sabem, né? Por exemplo, o que os estudantes já realizam de forma autônoma? Essa é uma boa informação sobre aquilo que eles já sabem. Avançando em relação aos outros aspectos, né? Outro aspecto super importante e desafiador, ainda mais considerando o contexto híbrido, será como favorecer a interação dos estudantes. Então, para tanto, acompanhar o trabalho desenvolvido pelo professor, observar a sua aula, os encaminhamentos propostos, as intervenções realizadas, será fundamental. Então, aqui eu vou indicar 3 aspectos que são possíveis, né, que poderão ser observados por vocês, formadores. Então, por exemplo, primeiro, o professor possibilita e favorece que os alunos participem da atividade, da situação proposta, colocando em jogo o que pensam e sabem, propondo boas questões a todos e todas. Então, esse é um aspecto que favorece a interação e que vocês podem observar. Um segundo aspecto, o professor valoriza as respostas dos estudantes, encara as respostas como boas possibilidades de discussão da turma. Então, por exemplo, quando um aluno dá uma resposta incorreta, o professor devolve para o grupo analisar e discutir a validade da resposta? Ou o professor simplesmente indica, está certo ou está errado, né? E ainda que o estudante dê uma resposta correta, uma resposta adequada, o professor valida imediatamente ou ele devolve para o grupo analisar e discutir a validade daquela resposta, favorecendo a interação, favorecendo a discussão entre os pares. E por fim, um terceiro aspecto, né? E como nós estamos tratando especificamente das práticas de leitura, nas situações de leitura pelo aluno, o professor, né, e aí pensando como o professor faz isso, de fato o estudante é desafiado a ler e compartilhar com os colegas o modo como ele leu, as estratégias que ele utilizou, ou o professor assume essa leitura, lê e explica para a turma. Por exemplo, numa situação de leitura compartilhada, que é a modalidade que vai ser discutida com o 4º e com o 5º ano. Nessa situação de leitura colaborativa, de fato, os estudantes estão assumindo o papel de leitores, compartilhando não só o que compreenderam, mas também o modo como leram o texto. Ou o professor, por exemplo, lê o texto, lê o primeiro parágrafo e explica, lê o segundo parágrafo e explica. Então, esses 3 aspectos são 3 aspectos que vocês podem observar nas aulas em relação a garantir a interação. E por fim, né, como apoiar e orientar o professor no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Então, aí, um importante encaminhamento é ter claro quais são as habilidades que estão em jogo e avaliar os saberes que os estudantes revelam em relação àquela habilidade específica. Então, orientar o professor no registro dessas aprendizagens. Por exemplo, os estudantes do 2º ano, na leitura da lista com os títulos de Parlenda, quais pistas eles buscam para ler? Eles se apoiam na letra inicial? Eles consultam a lista de nomes da turma para buscar informação? Ou um outro material de consulta, um outro material escrito disponível? Eles leem o título para ver se cabe no escrito? Eles antecipam qual título pode estar escrito e depois leem para ajustar, para ver se cabe?
e entre outras estratégias que as crianças podem fazer uso. Então, é muito importante que o professor registre essas estratégias, né? Porque isso revela quais aprendizagens que já foram construídas pelos estudantes. E aí, para finalizar essas orientações, eu queria retomar e pontuar alguns aspectos fundamentais desse trabalho e a relação com a tarefa proposta aos professores. Então, o desenvolvimento de uma sequência didática compreende 3 momentos: o antes, o durante e o depois. Então, o antes trata do tempo de estudo da sequência, né, que vai acontecer através das formações e das ATPCs. O durante é o desenvolvimento da sequência, em que vocês poderão acompanhar o trabalho que está sendo realizado. E o depois, que é o momento de avaliar o trabalho realizado, avaliar o impacto do trabalho na aprendizagem dos estudantes. Eu vou finalizar por aqui, então, esperando que o que a gente discutiu nessa gravação possa contribuir para o seu trabalho de formador, acompanhando o trabalho do professor e podendo apoiá-lo no desenvolvimento das sequências propostas. Então, um ótimo trabalho para todas e todas, um ótimo ano letivo para todas e todas, e nos vemos no próximo encontro, na próxima transmissão. Tchau aí pela essa aula maravilhosa da Carla. Eu só queria dar uma informação que eu recebi agora, na verdade. A resolução que institui o professor de apoio curricular já está vigente, é a resolução 4 de 2021, né? Eles ainda só não chegaram na rede, mas em breve chegarão, tá certo? Um beijo, gente, até a próxima.